Bom, agora a gente volta a falar do vestibular de verão. E uma das maiores expectativas, talvez um dos maiores medos dos candidatos é a dita prova de redação. Bom, no exame do Enem, que aconteceu recentemente, foi tratado o tema da publicidade infantil, a legislação aqui no Brasil. E sobre o que será que a redação da UPF costuma cobrar dos alunos? Bom, para conversar um pouquinho com a gente, nós convidamos a professora Catiúcia Carniel Gomes, que é professora do curso de letras aqui da UPF. Professora, seja bem-vinda ao UPF TV. E a gente já quer saber de cara qual é a principal característica da prova de redação da UPF. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Então, assim, costumeiramente, a redação da UPF tem como característica cobrar um tema polêmico, né? Um tema da atualidade, normalmente um tema que ocorreu nos últimos 6 meses, então no último semestre. Então, que os alunos fiquem atentos realmente a essa questão, a observação das informações que aconteceram no último semestre. É lógico que o candidato tem que levar em conta que o fato polêmico dessa semana é certo que não vai cair na prova, porque ela foi elaborada com um pouquinho mais de antecedência. É preciso fazer essa reflexão também, né? Eu costumo sempre dizer que é importante prestar bastante atenção nos temas que ocorreram entre o mês de setembro e o mês de outubro, que é mais ou menos um prazo interessante aí para a organização dessa prova. Bom, pois não, professor. Não, eu acho que é interessante também prestar atenção que, com relação a essa temática, nós temos duas perspectivas, porque são 2 temas diferentes, né? Um tema que trabalha mais uma perspectiva subjetiva e um tema que trabalha uma perspectiva objetiva. Então, que o candidato, ao optar pelo tema, pense também nessas questões. Lembrando que o tema subjetivo, ele propicia uma relação intertextual um pouco mais tranquila, mais fácil de ser estabelecida. Lembrando, professora, que essa tema subjetivo ou objetivo nada mais é do que um tema talvez um pouco mais fácil, palpável de escrever e outro no campo mais filosófico, podemos definir mais ou menos assim? Mais ou menos nesse sentido, né? O tema subjetivo, ele tem uma relação maior com a relação sociológica, com a questão de convivência social. E o tema mais objetivo, ele leva em consideração realmente a questão mais informacional. Então, que o aluno opte pensando no seu conhecimento de mundo acerca do tema. É lógico que ele tem que optar por aquele que ele mais sabe. Evidentemente, né? Que o aluno nessa escolha, nessa seleção, leve em consideração a quantidade de informações que ele tem acerca das 2 temáticas para que ele possa fazer realmente uma boa escolha. Bom, pela sua experiência como professora no curso de letras e também observando as redações do vestibular da UPF, o que normalmente os candidatos fazem e aí se prejudicam? A primeira questão é essa escolha, né? Realmente escolher um tema para o qual eles não têm uma facilidade muito grande. Num segundo momento, uma leitura não muito boa da proposta. O que se observa é que os alunos muitas vezes não observam a delimitação do tema. E isso é muito importante. Eles precisam centrar-se na delimitação para que não haja a fuga ou o tangenciamento do tema, o que os prejudica realmente muito. Vale a dica de ler muito bem o que está escrito naquele retângulo para ver até onde pode ir o seu raciocínio. A frase que está em negrito, logo após o texto base, é a que eles precisam realmente observar e ler todas as informações, sejam elas as informações implícitas naquela frase ou as explícitas. Erros de português, é claro que também são observados na redação. Sim, a questão da correção de linguagem é um dos quesitos bem importantes que eles precisam levar em consideração. Uma boa leitura do rascunho após a produção é uma dica assim, essencial. Eles precisam ser leitores do próprio texto. Bom, não pode ter pressa para fazer a prova de forma alguma, mas quem responde às questões e também a redação, se sente pressionado pelo tempo, né? Isso é em todo vestibular, seja na UPF ou em qualquer outra instituição. É importante, dentro do possível, manter a calma na hora de escrever. Sem dúvida, a calma é o fator principal. Eu sempre digo que o ideal a ser feito é ler primeiramente a proposta, escrever o rascunho num primeiro momento e somente depois passar a limpo esse texto. Se considerarmos que há um bom planejamento de escrita, ganha-se um tempo muito grande no momento de se passar esse texto a limpo. Então, na verdade, a dica maior é planejar bem essa escrita. Isso quer dizer que o texto tem que ter um início,
um desenvolvimento. Meio e um final. Isso. Os famosos 4 parágrafos, mais ou menos por aí, professora? Isso. Há, na verdade, uma estrutura canônica, né, uma estrutura padrão, que diz isso, né, que o texto se organiza, então, em 3 momentos e ele precisa, dentro disso, planejar a sua escrita. Bom, eu queria também lhe pedir a sua opinião sobre o tema da redação, o tema do Enem, a redação proposta no Enem. Qual é a sua opinião sobre o tema que o governo propôs? Eu acho que foi um tema, uma escolha muito feliz, né, um tema bem polêmico, que os estudantes não esperavam, né, foi realmente uma surpresa para todos. Essa temática proposta no Enem foi bem discutida no primeiro semestre, em abril em especial do primeiro semestre, então os alunos já haviam, de certa forma, esquecido Descartado pouco, né, essa possibilidade, exatamente, talvez. porque eles acham que os temas são mais recentes, né? Mas eu acho que foi um tema bem interessante porque ele foge muito ao senso comum. Perfeito. Professor, olha, muito obrigada pelas informações e que a gente tenha um grande vestibular no sábado. Obrigada. Obrigada a você.